Pessoal, até o momento nós fizemos toda a parte de cadastro, né, da nossa aplicação. Então, o formulário de clientes, ele faz através desse formulário aqui eu consigo inserir informações, nós inserimos um campo com máscara, validamos o CPF, criamos lá a ideia do MVC com a classe DAO, a classe Business e o serviço, montamos uma entidade com esses dados aqui e inserimos a informação no banco de dados. O próximo passo agora é excluir essas informações, tá? Para poder excluir essas informações, pessoal, eu tenho que me atentar ao seguinte detalhe. Essa coluna código, todo mundo lembra da ideia de chave primária no banco de dados? Pois bem, essa coluna código, tá? Ela é representada pelo ID, pelo atributo ID aqui da nossa entidade cliente. Então quer dizer que o ID desse camarada aqui é o equivalente à chave nossa lá do banco de dados. Para fazer a exclusão, eu preciso desse ID, é a única coisa que eu preciso. Então, para poder fazer a exclusão desse registro, eu preciso recuperar o ID da linha selecionada, tá? Ao clicar aqui nesse método excluir, para poder executar alguma coisa. Então, vamos lá. Para fazer isso, para codificar esse método de exclusão, o que eu vou ter que fazer aqui em excluir, aqui em eventos, adicionar, até adicionei aqui já, mas eu vou remover, tá? Vou fazer de novo. Ó, adicionar um action performance para aquele botão excluir. Então, aqui eu tenho o excluir, certo? O que esse excluir vai fazer? Vamos lá no método, vai gerar um método aqui para nós. Então, esse camarada aqui, ele vai remover o registro selecionado do banco de dados. Quando eu clicar aqui, quando o trecho, a execução, né? O fluxo de execução chegar nesse ponto, significa que eu realizei um clique, tá, neste botão aqui. Então, significa que eu cliquei aqui e realizei um clique neste botão. Portanto, o que eu quero fazer ali, a primeira coisa, é recuperar o item selecionado. Como que eu faço isso? Eu acesso o meu data grid, que é o lista clientes, tá? E eu faço um get row select allowance. Não, deixa eu ver aqui, eu tenho uma colinha que vai me falar o que eu tenho que acessar. Então, o que eu tenho que acessar, na verdade, é selected row, tá? Então, eu vou vir aqui e falar um get selected row. Ele retorna um inteiro que indica o índice da coluna selecionada. Então, aqui eu recupero o índice da linha selecionada. Com base na linha selecionada, eu posso acessar as propriedades, tá, do elemento em questão. Então, observe que eu tenho colunas, né? Tenho 1, 2, 3 colunas apresentadas. Qual coluna que eu quero? Eu quero a primeira. Então, eu quero o valor, né, contido dessa linha da primeira coluna selecionada. Eu consigo recuperar isso através do índice, tá bom? Então, através do índice, o que eu quero fazer aqui é lista.get lista clientes.get value do índice selecionado e eu quero a coluna 0, ou seja, eu quero o valor do índice, por exemplo, aqui no nosso caso, tá? Do índice 1, 2, 3 na coluna 0. O que ele vai me retornar? Vai retornar um long, tá? Vai retornar um long, que é o ID do cliente. Isso que ele vai retornar para mim. Então, observem que aqui eu recupero o índice da linha selecionada e aqui eu recupero o atributo código, tá, da linha selecionada. Certo? Então, nesse ponto aqui eu tenho o código da linha selecionada. Só que antes disso tudo, pensem o seguinte, imaginem que eu deixe isso aqui e faça a exclusão direta, né? Aliás, vamos codificar direto a exclusão, depois eu explico essa linha de raciocínio para vocês. Bom, de posse do ID, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar um new, quem que realiza todo o procedimento de interface de negócio, pessoal, classe de negócio, e aí eu tenho que chamar um método excluir, só que eu não tenho esse método excluir lá ainda. Portanto, nós vamos vir aqui, fazer um Ctrl+C neste método adicionar, fazer um Ctrl+V e chamar ele de excluir, um método novo. Ele vai receber como parâmetro um atributo longo chamado ID
cliente, que é o ID do cliente com o qual eu quero excluir, tá bom? E aí, através de uma classe DAO, eu vou ter que codificar lá na classe DAO também um método excluir, certo? Então, eu vou lá na minha classe DAO, tenho inserido aqui, não tem? Então, vamos copiar aqui o inserir, Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eu vou renomear isso aqui e chamar ele de excluir, e esse cara recebe um long ID cliente, né? E o que que ele faz? Ele apaga um registro no banco de dados. É isso que ele faz. Vou alterar o meu SQL, pessoal. Vou escrever o seguinte: delete from cliente where ID igual ao ID que eu acabei de passar como parâmetro. Então, eu quero deletar da tabela de cliente qualquer registro cujo ID é igual ao ID que está chegando aqui, tá? Vou executar um prepare statement e aqui ele vai executar o SQL de exclusão, tá? Aqui eu vou apagar o registro, executa o SQL de exclusão e se tudo der certo, nenhuma exceção vai acontecer. Se tiver algum problema, essa exceção é disparada, tá bom? Vamos lá, excluir, passa aqui o ID cliente, ok. Então esse camarada aqui exclui, apaga um registro do banco de dados, certo? E aí, aqui no nosso, vamos cadastrar, cadê? Aqui, list cliente. Eu vou chamar o excluir, passando o ID cliente que eu acabei de recuperar. Então, apaga o registro do banco de dados. Depois que eu apaguei, o que é interessante? Atualizar a lista, não é isso? Atualizar a lista de registros. Então, eu vou chamar aquele método lá pesquisar para conseguir atualizar a lista. Vamos ver como é que ficou? Vem aqui. Vamos lá. Executando. Deixa eu fechar tudo aqui primeiro. Executar de novo porque a janela já estava aberta, tá? Cadastro, cliente, posso vir aqui, selecionar e excluir. Olha, está apagando já. Só que, pessoal, e se eu clicar aqui de maneira errada? Então assim, eu não quero excluir, mas acidentalmente eu cliquei. Foi-se. Eu não estou perguntando para o usuário se ele quer excluir. Todas as operações que alteram o banco de dados, uma operação mais crítica, como é o caso da exclusão, é importante perguntar, lançar uma mensagem de alerta antes de confirmar aquilo que eu estou realizando. Então, eu vou fazer aqui um JOption pane.show confirm diálogo, tá? Então, eu quero uma mensagem de eu quero solicitar a confirmação do usuário. Eu vou colocar aqui, ó, registro será excluído. Confirma. Vou colocar uma mensagenzinha de atenção, e vou colocar um ícone, inclusive, de alerta, JOption pane warning message. Esse método aqui do JOption pane, ele retorna um int que é a opção selecionada, tá? E esse inteiro, se o cara clicar em sim, confirmar, ele é igual a 0. Então, if opção for igual a 0, eu vou fazer tudo isso aqui, certo? Se a opção não for igual a 0, ele não vai fazer nada, porque significa que o usuário ele não confirmou, na verdade ele não clicou no sim, não tenho certeza, ele clicou no cancela, tá? Deixa eu identar isso aqui, certo? E aí vamos ver como é que ficou o nosso resultado. Eu acho que eu não tenho mais nenhum registro, né? Então eu vou cadastrar um novo, vou cadastrar aqui o João. 1, 2, 3, 4, esse aqui é um CPF válido, bairro, cidade, Goiânia. Cadastro. Ok. Atualiza. Cliquei aqui, tento excluir. Quero excluir? Não, não quero. Ele não exclui. Quero excluir? Confirma. Sim. Aí ele exclui. Ok? Certo?
Essa é a exclusão. O próximo passo é a edição dos registros.